Senhor? Glória a Deus. Todo mundo que precisava ir no banheiro, beber uma água, fazer qualquer coisa, já teve o tempo. Agora, de forma reverente, atenta e com o coração aberto, vamos meditar, estudar a palavra do Senhor. Nós estamos, meus irmãos, estudando o livro de Jó, que é um dos livros mais difíceis de estudar. Difícil não por compreender o que está escrito, mas difícil por ver a situação que um justo pode passar, um justo pode enfrentar na vida e na sua caminhada. Quando nós estudamos o capítulo de número 1, nós observamos que o próprio Deus diz que Jó é justo. Não foi Jó que se justificou, foi Deus que justificou Jó. A Bíblia chega a dizer que ele era íntegro, um homem inteiro, um homem que tinha testemunho. Mas de repente você vê este homem perdendo tudo. Já é uma dor gigantesca que Jó passa. Mas as fases deste processo vão ficando pior. Um homem que dorme rico, rico financeiramente, rico familiarmente, rico na sua moral, rico na sua reputação. De repente, em um dia, ele vê tudo ir por água abaixo. Perde filhos, perde saúde, perde bens. E nessa fase do processo que nós começamos na outra semana, aparecem 3 amigos que vieram visitar Jó e se condoeram com a sua situação. O capítulo de número 4 e o capítulo de número 5 fala do discurso de um amigo. Ainda falta o discurso de mais 2 amigos. Elifaz, que é o amigo, vamos dizer, mais velho. Elifaz, que era um homem, como nós estudamos na outra semana, preparado, intelectual, conhecia. Não só era um homem que tinha experiência, mas era um homem que tinha conhecimento. Tanto é verdade que quando você observa, principalmente o capítulo de número 5, você observa que Elifaz, ele traz conteúdos de verdades absolutas. Ele não está falando loucuras. A loucura é o conjunto. Porque ele faz uma narrativa equivocada, mas ele pontua verdades. Então era um homem que tinha conhecimento. Na semana passada, ele faz um julgamento injusto. Nós aprendemos aqui na teologia sofismática, a teologia baseada em sofisma. E o que é sofisma? A ilusão da verdade. É uma mentira com pitadas de verdade, com fantasia. É o que nós chamamos hoje de narrativas. Agora no capítulo 5, já não é o julgamento. E ele faz a sentença de Jó. Na semana que vem, nós iremos estudar a primeira defesa de Jó. No capítulo 6, ele vai fazer uma defesa em 2 capítulos. E no próximo capítulo, a gente vai ouvir a denúncia de Bildade.
um outro amigo, e Jó faz uma nova defesa. E Jó usa 2 capítulos para a defesa. E no capítulo 11, a Isofá agora chega com a sua acusação também. E no capítulo 12, Jó faz mais uma defesa. Ou seja, Jó está ferido, mas não se cala. E por que Jó não se cala? Porque é difícil calar um justo diante de uma injustiça. Na verdade, irmãos, a injustiça dói mais do que a prova. A injustiça dói mais do que a doença. A injustiça dói mais do que as percas. E Jó, diante das injustiças, mesmo com o corpo dolorido, com a alma dilacerada, financeiramente acabado, Jó abre a boca para argumentar diante das acusações levianas que os seus 3 amigos lhe apresentam. Eu vou começar o estudo de hoje a partir do último versículo do capítulo 5. E eu queria convidar você. Por que eu botei esse tema? Uma sentença injusta. Porque esse capítulo, para você entender, você tem que começar de trás para frente. O último versículo do capítulo 5 diz assim: eis que isto já examinamos, e assim é, ouve-o e sabe isso para o teu bem. Você sabe o que é que Elifaz está dizendo? Nós julgamos a tua causa, nós analisamos a tua situação, nós analisamos os fatos que estão diante de nós, na verdade, o que está diante de nós, e não os fatos, e a sentença é essa, a verdade absoluta é essa, e você não tem outra alternativa. Queridos, preste bem atenção. Existem pessoas, e espero que não seja nunca nós, que se comporta como ele faz. Olha a aparência, olha o momento, faz julgamentos injustos e depois lavra a sentença. É isso aí, é assim e ninguém tira da minha cabeça. E depois de uma sentença proferida de forma injusta, o que tem que se analisar é os prejuízos. Porque se a sentença foi dada, se a sentença foi aplicada, agora o réu tem que cumprir a pena. Há uma diferença de você chamar alguém e dizer assim: olha, Everton, o que está acontecendo com você, meu filho? Que miséria é essa? Tu não era assim. Me fala, meu filho, o que está acontecendo. É possível ter esse tipo de conversa. Esse tipo de conversa não é julgamento. Esse tipo de conversa não é sentença. Agora, se você chegar para Everton e diz: Everton, isso aí que você está passando é pecado. Isso aí que você está passando é a mão de Deus. E outra coisa, a mão de Deus pesou sobre você, porque você é orgulhoso, porque você é vaidoso, porque você é ciumento, porque você é invejoso. E não tem saída não, você não adianta nem se defender, a verdade é essa. Pronto, esse é o argumento que Elifaz usa no capítulo 5. Elifaz diz: sabe por que a mão de Deus pesou sobre você, Jó? Porque você é invejoso, porque você é tolo, porque você é louco. E nem justo nenhum vai passar uma prova dessa como você passou. Se você está passando, porque você não é justo. E não adianta se defender, que ninguém vai te ouvir, porque a verdade é essa, e não tem escapatória. Não sei se na sua trajetória você já encontrou algum Elifaz. Eu já encontrei muitos. Elifaz é aquele que diz o que você fez e não fez,
e não te dá direito nem de se defender. Às vezes teu ele faz é teu marido, que ciúma de você, diz que você fez o que não fez, e você não pode falar nada. Às vezes teu ele faz é tua mulher, diz que você fez, acusa que você fez, e você, tudo que você disser não adianta, e no final diz, é assim mesmo. Às vezes teu ele faz é um irmão em Cristo, às vezes teu ele faz é um pastor. Aí é que a miséria é terrível. Quando ele faz o julgamento, dá a sentença, e ainda diz, não adianta se defender. Às vezes teu ele faz é teu patrão, às vezes teu ele faz é teu pai, é tua mãe, às vezes teu ele faz é teu filho, às vezes teu ele faz é uma pessoa que você ajudou, às vezes teu ele faz é uma pessoa que você investiu, mas diante de uma tragédia na sua vida, essa pessoa se levanta com o julgamento e a sentença pronta. Porque a pior coisa de um homem é ele entrar num julgamento que a sentença dele já está pronta antes do julgamento. A pior, ore a Deus para que você nunca caia na mão de um juiz que antes de te ouvir e ouvir as tuas provas, já lavrou a sentença. Você pode falar o que for, a sentença já está no computador, só está esperando cumprir as formalidades finais, para depois não dizer que você não teve direito de defesa. Mas na verdade você não teve, porque toda a sua defesa não é ouvida, não é analisada e não é concebida. A sentença já está pronta. Agora, antes da gente analisar mais um pouquinho, eu preciso trazer uma palavra de alerta. É difícil cair na mão de um Elifaz, porque ele não tem dó e nem piedade. Agora fica um alerta, igreja do Senhor e obreiros do Senhor: nunca seja um Elifaz na vida de um Jó atormentado. Nunca seja um Elifaz na vida de alguém que já está no chão, sofrendo de dor. Que a sua oração esta noite e a minha seja: Senhor, me dá discernimento, para que eu nunca me comporte como um Elifaz, que vendo a dor de um inocente, condena ele como se fosse culpado. E vou fazer uma pergunta: será que em algum momento da nossa caminhada, a gente não foi um Elifaz? Como é que convive com um Elifaz? Elifaz chega e diz assim, ó: se você se defender, santo nenhum vai te ouvir. Aí ele está falando de pessoas que passaram ao longo da história. Ali ele não está falando de santo de imagem. É como se ele estivesse dizendo assim, ó: você pode conversar com qualquer personagem bíblico, você pode conversar com que eu sei que você fez. E todo mundo aqui sabe que Jó não fez. Agora você sabe por que a gente sabe que Jó não fez? Porque a gente tem a Bíblia, e a história, a gente já viu ela no final. Mas no lugar de Elifaz, a gente poderia ter pensado igual ele. Existe momentos na história, na vida de pessoas, que não tem como, se não vigiarmos, não fazermos conjecturas mentirosas e injustas. Porque tudo apresenta que é, mas não é. E eu digo sempre, repito, tem coisa que parece que é, tem cara que é e não é, e tem coisa que não parece que é e é. E aí você pergunta: pastor, e aí, o que é que eu faço? Peça a Deus discernimento. Quando você estiver diante de uma situação complexa, guarda a língua e pede ao Senhor discernimento primeiro, antes da língua falar. Tem gente que a língua fala primeiro do que o pensamento. Primeiro ele fala, depois ele pensa. Primeiro ele fere, depois ele volta atrás. E o pior, tem gente que fere você mortalmente e depois fica dizendo: só foi uma pergunta, só foi uma brincadeira.
Eu só queria entender. Não, você não queria entender. Você feriu, você machucou, você julgou, você condenou, você expôs. O problema é que pimenta no olho dos outros é refresco. Só sabe a dor quem foi ferido. Com a sua atenção total, vamos estudar este capítulo hoje, sobre uma sentença injusta. Diga comigo, nem todas as sentenças são justas. Diga, nem todos os juízes são justos. Pensemos com clareza e graça. Primeira coisa, insinuações equivocadas. Irmão, se tem uma coisa que dói mortalmente, é você ser insinuado que você fez algo que não fez. A insinuação, ela dói no mesmo nível da calúnia. Porque a insinuação é um mecanismo de jogar uma sujeira em alguém para ver se cola. Ele vai, chega para Jó e diz assim: Jó, pensa comigo. Um homem que passa pelo que tu está passando, Jó, não pode ser justo. Jó, Deus não é injusto, Jó. Jó, Deus não pesa a mão de uma forma dessa sobre alguém que anda na sua presença. Jó, vomita, Jó, o que você fez. Você sabe que a insinuação, ela é tão terrível, que a insinuação de Nabal a Davi, fez Davi quase fazer uma monstruosidade. Agora, pensa comigo, tem gente que usa a insinuação como um mecanismo tão normal, que ele passa a vida toda insinuando um bocado de coisa. Será que Igor é homem? E tu tem a ver o que com isso? Eu não estou dizendo que ele não é, eu estou insinuando. Será que Igor é homem? Sim. Será que Paulo está roubando? Ô Paulo, essa prova que tu está passando, não é algum roubo que tu fez ao longo da tua vida, não? Tu tem uma cara de ladrão. Não, mas eu não estou acusando, não. Eu só estou perguntando. Isso é brincadeira, irmão? Isso é pergunta, irmão? Você já observou que a gente usa insinuações mais do que a gente imagina ao longo da vida? Só que como é para os outros, não dói para a gente. Como é para os outros, é só uma pergunta. Eu só fiz te perguntar se tu é ladrão, porque tem uns pastores que roubam. Será que tu está roubando? Quer dizer, eu toquei na honra do irmão. Olha, eu feri a integridade dele, eu feri a moral dele, e depois eu chego com a cara mais lisa: Pai do Senhor, irmão Paulo, o senhor está bem? Aí quando Paulo fecha a cara, diz: está vendo que roubou? Se incomodou porque está devendo. Não, querida, se incomodou porque feriu. Não é porque está devendo, não. É porque sua palavra feriu a alma. E essa pessoa não tem sangue de barata. É tanto que na outra semana venha, para você ver Jó. Jó arrebenta com o argumento de Elifaz. Porque pior do que roubar é ser acusado de ser ladrão, sendo honesto. Gente, bora pensar? Está todo mundo vivo? Todo mundo crente? Número 1, 1, 2, 3 já. Não, número 1. O problema é que, eu me lembro, Manuel, vou usar teu exemplo aqui. Manuel, quando ganhou
no primeiro mandato, alguém maldoso pegou um projeto da igreja e criou um processo, uma narrativa tão maligna, que quem não conhecia olhava e dizia: não tem como ele sair dessa. Mas quem sabia, era uma narrativa bem feita em cima de uma mentira. O problema da insinuação é quando você desenvolve uma tese e pega muitos argumentos e pega muita informação para poder confundir, para dizer que tem muita prova, mas no fundo é uma narrativa desenvolvida em cima de uma mentira. Foi o que Elifaz fez com Jó. Ele faz o quê? Ele julga e sentencia Jó, baseado num julgamento de insinuações e partindo da premissa que Jó pecou. Ou seja, a narrativa toda era: Jó pecou. Então ele pegou um pecado que não existia, desenvolveu toda uma tese, a tese era bonita, a tese tinha pitadas de verdade, mas ela estava apoiada em uma mentira. Tem gente que o argumento, você diz: meu Deus, mas foi apoiado em cima de uma mentira. Foi apoiado em cima de algo inventado. E vou dizer para os irmãos, tem muita gente no mundo, nas igrejas, nas famílias, sofrendo igual Jó. Por quê? Porque alguém criou uma narrativa. Toda vez que julgamos, já com a premissa que a pessoa fez, sem observar tudo, a sentença não será, não só equivocada, ela é injusta. Eu já digo que fulano fez. Eu vou julgar o quê? Eu já estou com a sentença pronta. Eu não pergunto: Eric, tu fez, meu filho? Não, eu já digo: tá aqui, ó, você fez. Não tem julgamento. A sentença que sair vai ser da minha cabeça e não do que Eric fez. E isso é mais normal do que você imagina. E olhe para mim, não pense só em fatos longe, não. Olhe a sua história. Você já viveu isso na pele, e olhe lá se você já não fez isso com alguém também. Vamos andando? Toda sentença contaminada por sentimento de vingança, inveja, ódio, será uma sentença injusta, ainda que tenha pitadas de verdade. 2 Samuel 16, 6-8. Simei começou... Agora lê bem forte, que eu estou tanto animado. Tem que entrar na mesma sintonia, no mesmo fogo do Espírito. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais. Não dá para ler o texto todo. Diga comigo assim, só para quem gosta só de fogo e não gosta de palavra e soneco já está visitando, né? Porque tem uns irmãos que a palavra está sendo destrinchada e ele já... É soneco. Tem que comer a palavra, irmão. Não é só de fogo que vive o crente, não. O crente tem que viver da palavra. Mas vamos lá, só para ajudar quem já está... Tem gente que não entende. Pastor, porque o senhor fica, olha para o lado, fala isso porque eu estou de frente, irmão. Quem vê as cenas, tudo é eu. Você está olhando para mim, você está vendo eu todo animado, você está vendo em pé, você está vendo eu pregando, mas eu estou olhando para a cara de gente. É uma situação que, se você não tiver cuidado, você encerra o culto. Pastor, isso é só aqui? Não, irmão. Paulo, um dos maiores teólogos, pregou e Eutico caiu da janela de tanto dormir. Jesus estava pregando uma mensagem, o povo foi embora que não gostou da mensagem. Gente, é brincadeira, irmão. Agora, se não tivesse um pastor para ensinar, os que dormem hoje dizia: não tem palavra, já começa com zoada, eu quero palavra. Pois a palavra está vindo porque tu está dormindo. A palavra está vindo porque tu está com essa cara.
Então me ajuda a acordar um dormioco. Diga comigo assim: Davi perdeu o trono, foi traído pelo filho, perdeu as mulheres tudo para o filho, e agora aparece um cara dizendo que ele tinha feito o que não fez. Tem coisa pior, irmão? Tem coisa pior, pastor Sandro. Você está num momento de crise e aparece do nada um filho de Nossa Senhora. Em vez de dizer assim: estou orando pelo Senhor, o Senhor vai vencer, essa armação não vai prevalecer não. Aparece alguém dizendo: eu sabia, isso aí, tomou o lugar de Saul. Olha aí, não vai dar para ler o texto, mas eu quero perguntar aqui às crianças: Davi tomou o lugar de Saul? Não, foi Deus que colocou Davi. Mas para Simei, olha a sentença equivocada. Para Simei, Davi tomou o lugar de Saul. Olhe para mim, para muita gente você fez o que não fez. Agora sabe por que você tem que ficar em paz? Porque para o Deus que abre, fecha, dá, toma e está sentado no trono, Ele sabe quem é você, Ele conhece você, Ele sabe da tua história. Diga para alguém que está do teu lado: deixa Samei falar, deixa os cachorros vira-lata latir. O Deus que sabe a tua história, Ele vai se defender na hora certa. Davi, um homem de Deus, e agora tinha um cara com pedra na mão dizendo, depois você lê em casa o texto: tomou o lugar de Saul. Passou a vida inteira na moita, esperando a prova, para poder insinuar uma coisa que não era verdade. Não se assuste, tem gente perto de você que nunca engoliu o que Deus está fazendo com você. Nunca engoliu. Tem gente que te acompanhou desde a prova até aqui, mas não engole o que Deus faz através da tua vida. Tem gente que até conhece tua história, mas por causa da dor de cotovelo, não consegue dar glória a Deus com o que Deus está fazendo, e fica insinuando. Mas assim diz o Senhor: eu te conheço. Qual é o problema da insinuação? 1, 2, 3 já, número 2. Eu só peço para falar 2 vezes quando a metade não fala. Analise comigo. No dia que você chegar na igreja, que você cantar, eu não canto 2 vezes. No dia que você levantar a mão sozinho, eu não peço para você levantar a mão. Número 2, todo mundo. Olha para mim. O que a gente vê, engana. Irmãos, tem gente que a gente olha assim e diz: meu Deus, que vaso. E é vaso nada, irmão. Um dia eu falei uma coisa aqui, uma irmã até disse: pastor, o senhor pegou pesado. Porque tem gente, irmão, que parece vaso, mas é pinico. Não, eu agora fui na minha época de infância. Você lembra na época de infância? A gente dormia com um pinico debaixo da cama. Os meninos de hoje não sabem nem o que é isso. O que é isso? O que é isso que o pastor falou? Entendeu? Entendeu? Não faça corte com isso não, que eu lhe amaldiçoo. Agora voltando aqui. Tem gente que tem cara que não é nada e é vaso. Irmãos, olhe para mim. Tem gente que você olha e diz: está abençoado. Mentira, está roubando. Tem gente que você olha e diz: está amaldiçoado. E Deus diz: não está na bênção, está só no processo. Toda sentença que é baseada no olhômetro tem erro. Porque o que a gente vê pode não ser. Porque só Deus conhece o profundo do coração. Sabe o que é que ele faz? Quando ele vê Jó
Quem foi que se jogou aqui na outra semana? Meu Deus. De novo, meu filho. Alguma vitória para você, porque é impossível, meu Deus. Meu Deus, todo cu de doutrina se jogando no chão. Vem todo arrumadinho e ele já vai logo, acaba tudo. É melhor ir num aborto que... Imagina, irmão. Chega eu aqui, conheço o Josemar, encontro ele fiel, trabalhador, Deus abençoando na obra. Aí daqui a pouco, tudo dá errado. Desemprego, motor de carro bate, filho adoece, mulher adoece. Se você não tiver cuidado, você faz o quê? Irmão, é melhor ir na cascada preta, confessar aí. E outra coisa, o pecado aí é grave, viu? É de alta capacidade. Porque você está olhando o momento. Mas o Deus que sabe corações, intenções, pensamentos. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmão, no nome de Jesus, me ouça. Quando você vê alguém e você não saber o que está fazendo, cala a boca e faz isso aqui, ó. Pelo menos estenda a mão. Ô meu filho, eu não sei o que está acontecendo, viu? Desemagrece um pouquinho, filho, porque... Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou fazer uma campanha por você. Eu senti que eu não sei nem te dizer. Porque tu é esforçado, tu está na obra e tudo está errado, eu não sei o que está acontecendo. Agora, conta comigo, eu vou orar por você. O problema é que tem uns que dizem assim, eu vou orar por você. Aí quando encontra David, está acabado. Encontrei ali, uma hora dessa a bomba explode. Pum! Talvez a bomba vai explodir com você. Olhe para o seu irmãozinho e diga assim, ó, se não sabe, cala a boca e vai orar. Porque tem coisa que parece que é mão de Deus, mas é prova. Tem coisa que parece que é castigo, mas é Deus trabalhando. Tem coisa que parece que é o fim, e é ponto de segmento. Tem coisa que parece que não tem jeito, e é Deus dizendo, eu estou trabalhando para aperfeiçoar. O problema dessas sentenças no olhômetro é que nos limitamos nas observações. Se você olhar, é porque não dá tempo a gente pensar aqui, né? O capítulo é muito profundo, né? Então 1 hora, 2 horas para estudar um capítulo desse é muito pouco. Porque primeiro que eu passo 4, 5 horas preparando para ministrar uma. Então, não tem como a gente olhar os pormenores tudo. Eu já olhei ali para o relógio. Eu estou no primeiro tópico e já é 15 para as 9. Não temos a capacidade de conhecer os corações e determinar o que é certo aos olhos do Senhor. Sabe o que ele faz? Ele raciocina por experiência que o sofrimento é destino dos ímpios. E portanto, Jó está sofrendo. Agora, olha esse capítulo. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 10. Sabe o que esse capítulo diz? Tem pecador que vai pagar logo. E tem pecador que vai morrer em paz. O pagamento é do outro lado. Tem pagamento que é imediato. Tem pagamento que é a prazo. Vamos ler? Eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que eram elogiadas. Eu vi o sepultamento de pessoas ruins, mas quando eu voltei do cemitério, elas estavam sendo elogiadas. E isso na mesma cidade onde haviam feito o mal. Na mesma cidade onde todo mundo sabia que era mal. Isso também é ilusão. Agora olha o outro versículo. Por que será que essas pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Tem gente que vai morrer com pompas de herói. E a eternidade vai julgar como miseráveis. Tem gente que vai morrer como miseráveis. E a eternidade irá julgá-los como herói.
Olha o próximo versículo. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo correrá bem. Mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como uma sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Agora olha o 14. Mas isso não tem sentido. Nem sempre. O versículo de número 12 e o versículo 13 acontece, mas nem sempre. Tem gente que fez o mal e morreu cedo. Tem gente que fez o mal a vida toda e morreu velhinho e ninguém pegou ele. Aí Salomão diz, nem sempre é assim. O que mais? Vejam o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados. Às vezes o bom é castigado. E os maus são premiados. Por isso que é bom ler a Bíblia, né? A gente vive momentos em que o errado virou certo e o certo virou errado. Na época de Salomão, ele já dizia, bons castigados, maus premiados. E o que é que diz o texto mais? Isso também é ilusão. Na verdade, diga comigo assim, o que vale não é o julgamento da terra, é o julgamento de Deus. Para Deus, quem é você? Culpado ou inocente? Se você for inocentado pelos homens, diante de Deus você for culpado, você é um miserável. Agora, se você for culpado diante dos homens, inocentado diante de Deus, você é um herói. Nem sempre o mal vai pagar logo. E nem sempre os fiéis serão honrados logo. Olhe para mim. Tem maus que vai viver com honra. E tem bons que vai viver na prova. Agora, no final, você vai ver a diferença entre quem serve e quem não serve. Se encerrasse aqui, no primeiro tópico, você já tem mensagem para comer a semana toda. Para quem não dormiu. Quem dormiu, pegou uns fiapos assim caindo. Número 2. O início é insinuação. Gladson, eu acho que ele fez. Aqui não, ele fez. Aqui já é afirmação. No início está na conjectura. No segundo já é a calúnia. A calúnia é você afirmar que alguém fez o que não fez. Então aqui ele diz assim, ô Jó, você está colhendo o que plantou. Sabe o que ele estava dizendo? Você fez. Para Elifaz, Jó estava colhendo o fruto do seu pecado. Se o julgador já parte da premissa que você fez, a sentença não é justa. Essa perspectiva reflete uma mentalidade comum na época, a crença de que o sofrimento era sempre uma forma punitiva divina. Número 2. Imagina você ser julgado por alguém que você não pode nem se defender, pois a sentença já está lavrada. Imagina. Alguém que está com um martelinho para lavrar a sentença, e o que você falar não adianta nada, porque para a pessoa você já fez. É só para compor. Já viu teatro? Olhe para mim. Existe julgamentos que é um teatro. Vamos mostrar que seguiu o rito, mas a sentença já está no meu computador. É só para não dizer que não teve defesa. Por exemplo, vamos lá para eu mostrar para você como é mais ou menos. Eu insinuo que é de Marcos, fez. Depois eu afirmo que ele fez.
E depois eu digo para ele, não adianta se defender que eu sei que você fez. Agora se defenda. Não adianta você se defender porque eu sei que você fez. Mas para não dizerem que você não se defendeu, se defenda. E quando você se defende, eu digo, é mentira. Essa sentença é justa? Elifaz fez isso. Jó, você está colhendo o que fez. E não adianta se defender. Agora se defenda. No pensamento de Elifaz, Deus está punindo Jó por algo que ele fez. O sofrimento pode ser uma porta para a maior compreensão de Deus e os seus planos. Diga comigo, é mentira de Satanás que todo sofrimento é punição. Agora fala bem forte, diga, porque se fosse verdade que todo sofrimento é punição, o maior punido foi Jesus. Porque não teve um julgamento mais injusto do que o de Jesus. Irmão, Jesus não teve direito de se defender, não. Quando era para se defender, era debochado. E aí, você não disse que é Deus? Fala aí, não sei o quê. Ele disse que é rei, pega uma coroa, bota na cabeça dele, bora, carrega sua cruz. Imagina os discípulos olhando para Jesus, meu Deus, meu Deus. Irmão, a coisa foi tão séria que Pedro, na noite da crucificação, alguém olhou e disse, você é um deles. Ele disse, eu nunca andei com esse tipo de gente. Imagina, você vê o Filho de Deus que levantou paralítico, levantou homens, só fez o bem, carregando uma coroa, sangrando, gorfando, babando. Só não fez se lamentar. Foi como ovelha muda ao matador. Vamos ler alguns versículos. Salmo 119, 71. Foi bom que eu tivesse sido castigado. Isso aqui não é masoquismo não, irmão. Isso aqui é constatação. Foi bom que eu tivesse sido castigado. Agora, toda a igreja não, porque não está aqui. Leia o restante. Pois assim aprendi os teus mandamentos. Só as mulheres, diga assim, tem lições. Misericórdia. A mulher não veio para o culto hoje? Será? Os homens, não, eu não vou nem pedir para falar de novo, estou com medo. Os homens, diga, tem lições. E as irmãs tudo com raiva, tá vendo a hora de pecar ali, de Jesus voltar e ficar tudo aí, ó. As mulheres, tem lições. Tem lições. Toda a igreja, que só aprendemos na dor. Aí o texto está dizendo aqui, ó, te agradeço por ter passado pelo castigo. E quem olhava dizia, pecou. E Deus estava dizendo, não, eu estou levando para um nível de experiência, eu estou levando para um nível de compreensão, eu estou levando para um nível de intimidade. Louvado seja Deus. Olha Jeremias 29, 13. Isso aqui é os versículos para desmanchar a teologia de Elifaz e desmanchar a sentença de Elifaz. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Com todo o coração. Agora, repita comigo. Diga assim, Senhor, nunca deixe eu me preocupar mais com as sentenças de homens. Porque as sentenças de homens são revogadas por Deus. Que eu me preocupe com as sentenças de Deus, que não são revogadas por nenhum tribunal de homens. Um dia desse, alguém disse para mim assim, pastor, mudaram tal coisa, agora não tem jeito. Eu digo, quem foi que mudou? Deus ou os homens? Os homens. Eu digo, tem jeito. Quer ver ter jeito? Deus mata esses que fez e levanta outros. Aí o outro já chega e diz, refaz. Agora, meu irmão, se a sentença veio de cima,
Um dia tinha um cara me perseguindo. E aí eu fui conversar com ele. Aí ele disse para mim assim: quero dizer para o senhor que eu sou amigo de 2 desembargadores. Aí eu disse: eu quero dizer para o senhor que eu sou amigo do desembargador dos desembargadores. Aí ele disse: é ministro do Supremo? Eu digo: é maior. Ele disse: mas não existe. Eu digo: para o senhor. O senhor é doido? Eu digo: quase. Irmão, que coisa, né? Ele confiava em 2 desembargadores. Não é que um morreu e o outro perdeu o cargo? Agora o meu desembargadorzão tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá com caco de telha, mas não perde a fé. Olha para mim. Vamos lá. Próximo. Conclusões. 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 Anota isso, ó. Quem começa com insinuações equivocadas, vai para afirmações infundadas, chegará em conclusões desumanas. Sabe, presbítero Ciro, desmanchador de macumba, sabe o que foi que ele fez? Seus filhos morreu por causa do seu pecado. Irmão, isso é desumano, irmão. Irmão, você chegar para um homem, pastor Sandro, que perdeu 10 filhos, sem dever nada, e chega uma pessoa e diz: seus filhos morreu por causa do seu pecado. Isso é desumano, irmão. Irmão, olhe para mim. Falar algumas besteiras. Às vezes a gente fala. É igual motorista. Me mostra um motorista que nunca fez uma loucura no trânsito. Me mostra um. Que nunca fez uma roubadinha. Nunca parou em um lugar aqui, depois você diz: meu Deus, não era aqui. Eu tenho todo cuidado. Eu não paro em vaga de idoso, eu não paro em vaga de deficiente, eu não paro, eu fico sem estacionar, mas eu não paro. Mas mesmo eu tendo esse cuidado, eu já parei em lugares que não era para parar. Sim ou não, doutor? Tem hora quando a gente vê já, não tem jeito, irmão, não tem jeito. Olha para mim, você sabe qual é o grande problema? É quando a gente esquece que a gente é humano e julga os outros como se humano fosse só eles. A gente fosse Deus. Irmão, olhe para mim. A irmã está sofrendo porque a filha engravidou. E tu, em vez de dar uma palavra, tu vai debochar da irmã. Engravidou porque não soube criar. Será? Está nessa prova aí porque não é obediente. Será? Eu vou falar uma coisa aqui, que é para você anotar, para nunca fazer. Porque isso aqui é terrível que eu vou falar. Cada juiz desumano será julgado sem humanidade. Pastor, me mostre uma base bíblica. Mateus capítulo 7.
Com a mesma medida que julgares, serás. Ele faz agora, não só julga, ele incorpora um justiceiro, concluindo que os filhos de Jó morreram por causa do seu pecado. Isaías 10, 1 e 2. Olha esse versículo, olha essa profecia. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem o direito dos pobres, nem as causas dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. Agora olha o 3 é terrível. O que vocês vão fazer no dia do castigo, quando de um país distante vier a desgraça? A quem vão pedir socorro? Onde esconderão as suas riquezas? Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou julgar vocês com a mesma desumanidade, e eu quero ver onde vocês vão pedir socorro. Sentenças injustas levam a conclusões desumanas. Número 2, os homens. Ele acha que a tragédia era a manifestação da ira de Deus. Ele acredita que o sofrimento de Jó não é casual, mas uma consequência justa. Olhe para mim. Com amor e com temor, quando a gente é contaminado por sentimentos ruins, a gente fica cego por eles, a ponto de não perceber o perigo das nossas conclusões equivocadas. Sabe o que acontece, João Marcos? Um sentimento ruim faz você ficar cego para a realidade. Você só enxerga aquilo ali. Você está crente que aquilo ali é a verdade absoluta. Eu fico imaginando a cara de Jó. Ele faz. Ele faz. Com o zoinho olhando para mim, com o zoinho. Rapaz, tu me conhece. Rapaz, a gente congregou junto. Rapaz, tu sabe que eu sempre fui temente a Deus. Ele faz. Rapaz, como é que tu fala uma coisa dessa comigo? Ele faz. Eu nunca esperava isso. Ele, nada, rapaz, não me compara a você não, rapaz. Você é pecador. Meus filhos estão todos vivos. Quem morreu foi os céus. Quando sentimentos ruins nos contaminam, eu vou lhe falar 2, 3 sentimentos que faz o homem ficar cego. 4 que cega. Primeiro, vingança. Quando uma pessoa está com espírito de vingança, ele não enxerga nada. Ele quer fazer o que está no coração. 2, ciúme. Um ciumento não enxerga nada a não ser o seu ciúme. E tudo que ele enxergar, ele interpreta pelo ciúme. 3, o ódio. Uma pessoa contaminada pelo ódio, ele fica irracional. E o outro sentimento, a inveja. Se eu tiver inveja dele, quanto mais desgraçado ele tiver, mais feliz eu fico. Eu sabia, rapaz, que essa riqueza toda dele tinha obra de engano. Deus agora está colhendo. Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora eu tenho e você não tem. Acho que é melhor tu ficar logo aí, porque... Obrigado, meu filho, obrigado. Ó, levantou direitinho dessa vez. Fez o truque direitinho. Olhe para mim, irmãos, que eu vou encerrar a mensagem de hoje. Que aí não pode terminar hoje muito tarde, porque amanhã tem mais. E amanhã não é o pastor Edivaldo que vai dar aula. Amanhã é o mestre do pastor Edivaldo. Então eu tenho que me recolher a minha pequenez. Dá só a sobremesa. 1 Tessalonicenses 5,14. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Ô irmão, aconselhe, encoraje os tímidos, não saia fazendo conclusões não, irmão, ajuda eles,
Agora, olha Salmo 82, 2. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Olha que texto, né? Vocês precisam parar de julgar injustamente e ficar do lado de gente errada. É o que a gente chama na linguagem popular, advogado do diabo. Tem gente que tem uma predisposição para ser advogado do diabo. É ter alguém errado, ele já quer ir para o lado, ele já quer defender, ele já quer estar do lado. Próximo. Eu tenho que dar a mensagem toda, agora não vai dar para explicar. A gente só vai repetir, tá bom? 1, 2, 3 já. Provocação o quê? Quando julgamos sem o coração. O que é uma retórica, pastor? É a eloquência no falar, a arte de argumentar e a arte das palavras. Mas se não tiver coração, não adianta nada. Tem gente que é só retórica. É um discurso bonito que quem não conhece a malandragem diz, é verdade. Mas quem conhece diz, isso aí está errado. Isso aí tem malandragem. Isso aí tem mentira. Isso aí é treiteiro. Olhe para mim aqui. Todo treiteiro tem eloquência na fala. Você nunca vai ver um treiteiro profissional que não saiba usar retórica. Número 2. Comparações retóricas, ou seja, ele faz uma comparação que o justo não sofre e o ímpio sofre, e isso ele traz a teologia retributiva. Teologia retributiva. Ok? Próximo, 1, 2, 3 já. Número 1, só as mulheres. Se para mim tu já fez, para que defesa? Está feito. Imagina, você chega numa delegacia e o delegado olha e diz, diga aí, ladrão. O que ele falar? Para o delegado você já é ladrão. Tem mães que ela faz. A filha pode dizer o que for, ela não entende. Tem pais que ela faz. O filho está se explicando, ele não entende. Seu maldito, seu ladrão. Mãe, eu não fiz, não fez. Sim, safado, eu conheço tua cara. Tu tem cara de bandido. Tem palavra que dói mais do que essa, saindo da boca de quem a gente ama tanto? Para recuperar um trauma desse, os psicólogos que estão aqui, como é que faz? Quantas sessões, quantas terapias para recuperar um trauma de uma mãe que olha para um filho e chama ele de uma coisa que ele não é? Não, eu estava com raiva, pastor. Ah, sim, então quando eu estiver com raiva, eu posso chamar você também de um bocado de coisa? Quando eu estiver com raiva, eu posso lhe amaldiçoar? Quando eu estiver com raiva, eu posso lhe acusar de coisas que você não fez? A doutrina de hoje está tão boa, que doutrina boa é assim, ó, quando todo mundo fica quietinho ouvindo. A doutrina não é boa quando você fica... Não, a doutrina é boa quando ela bate, você fica gemendo. Acaba logo, pastor. Acabo não. Número 2. Repita comigo essa frase. Diga: toda questão complexa não pode ser julgada de forma simples. Tudo que é complexo tem que ser tratado com a sua complexidade. Questões simples. Pergunta simples. Pergunta difícil. Um momentinho, irmão. Isso aqui tem que dar uma analisada. Isso aqui não é tão simples. Vamos dar uma olhada. Vamos pensar. Vamos orar sobre isso. Vamos analisar os fatos. Vamos chamar as provas. Vou contar aqui um exemplo para vocês.
Para você ver como é complicado. Eu tinha 19 anos, fui dirigir uma igreja. Tinha um obreiro jovem que dirigia uma congregação, namorava com uma menina, e a menina chegou para mim, dizendo que estava grávida desse obreiro. E o pai dessa menina era matador, perigoso no lugar. Estou eu em casa, uma casa na beira da barraca de praia, com um eternite quente que até meu juízo fervia. Chega essa mãe com essa menina puxando, dizendo, está grávida, foi seu obreiro. O obreiro morava em um lugar longe, eu não tinha carro, nem bicicleta, nem moto, só tinha um cavalo de um irmão que era da igreja, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Eu mandei chamar esse irmão e disse para ele, meu filho, estou precisando que você vá buscar o obreiro daqui a tantos quilômetros com o seu cavalo. Ele olhou e disse, tá bom pastor, eu digo, agora vá correndo, que o negócio é sério. Porque eu fiquei com medo do pai da menina saber e matar o cara e criar um escândalo para a igreja. Quando o menino, eu digo, se não tiver outro cavalo para trazer ele, traga ele na garupa, mas eu quero ele aqui. Passou um tempo, o menino veio, esbaforido. Quando chegou, eu disse, meu filho, a menina chegou aqui e me disse que você engravidou ela. Ele disse, não pastor, eu não namoro mais com ela não. Eu disse, tem quanto tempo que você terminou? Tem uns 3 meses. Era exatamente o tempo da gravidez dela. Eu disse, diante de Deus, pastor, inclusive o senhor pode até me disciplinar. O senhor é meu pastor e o que o senhor fizer eu acato. Agora que eu toquei nessa menina, eu não toquei. Inclusive eu terminei com ela, que eu percebi que ela não dava para ser mulher de obreiro. Que ela estava me pedindo para fazer umas coisas e eu disse que eu não podia, só depois do casamento. Aí eu despedi o irmão, eu senti tanta firmeza que eu disse, monta no cavalo e volta. Aí ela entrou, eu tinha uma mesinha de centro assim pequenininha, eu só tinha uma cadeira doida que quando sentava tinha que ter cuidado para não cair, e uma mesinha de ferrinho assim, com um negocinho de crochê. Eu tinha uma Bíblia pentecostal, recém-doada de um irmão, de um pastor. Na hora o Espírito de Deus me disse, pega ela agora com essa palavra. Eu peguei a Bíblia, botei aberta e disse, bota sua mão aqui em cima. Ela disse, não pastor, a gente vem aqui para o senhor disciplinar as pessoas, e o senhor fica fazendo essas coisas. Eu digo, bote sua mão aqui em cima dessa Bíblia. Ela tomou um choque, eu digo, Jesus está aqui. E essa palavra é a verdade. Bote a mão nessa Bíblia e me diga que esse cara engravidou você. Aí eu vi ela suando, o olho virou para um lado, virou para o outro. Eu digo, agora... não mente não, porque se tu mentir, essa palavra é verdade, tu pode morrer aqui agora. Agora se tu me falar a verdade, eu vou lá, eu converso com teu pai, eu te defendo, eu trato você e eu te ajudo a restaurar. Ela disse, pastor, então tira essa Bíblia, pastor, tira a Bíblia, sem Bíblia. Aí eu fechei a Bíblia. Ela disse para mim, pastor, meu sonho era casar com ele. Mas ele terminou comigo. Quando ele terminou comigo eu fiquei triste. Aí eu encontrei um outro namorado que eu tinha um tempo atrás. Aí ele, pastor, foi me consolar. Consolou demais, pastor. Aí quando eu vi eu já estava consolada. E eu, pastor, me ajude. Quantos desses não foram destruídos por obreiros que não sabem ter discernimento para julgar causas complexas? Avise a ele lá que ele está disciplinado. Nem ouvi o cara. Um dia desse eu fui pregar em São Paulo e encontrei ele. Pastor, está lembrado de mim? Lá, pastor, não sei de onde. Pastor, o senhor salvou minha vida. Pastor, se o senhor não tivesse... o senhor é um homem de Deus. O senhor podia ter destruído minha vida ali. Queridos, encerro aqui, dizendo a vocês, quantas pessoas foram destruídas por sentenças injustas, por falta de habilidade, de gente que está sentado na cadeira de julgar e de juiz. Quantas pessoas?